Bom dia, pessoal. Vamos para uma aula que é essencial isso daqui para vocês, principalmente para os meus meninos do 8º ano, para as meninas de lá. E dessa vez vamos aprender, pelo amor de Deus, vamos aprender isso aqui. É a última vez que eu vou tentar explicar isso aqui. Beleza? Ó, produtos notáveis. Vou explicar a soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o quadrado da soma de dois termos, o cubo da soma, o cubo da diferença. O quadrado da soma de dois termos. O que é uma coisa estar elevado ao quadrado? Não é estar elevado ao expoente 2, que a gente fala quadrado. Quando uma coisa está elevada ao quadrado, isso aqui é minha base, não é? Isso aqui não é o tanto de vezes que ela se repete. Então, qual que é minha base? Minha base não é A mais B. E ela está se repetindo quantas vezes? Não é 2 vezes? A mais B, não é? Isso aqui, o que eu aplico aqui? Eu aplico a propriedade da distributiva, não é? Esse A multiplica esse A multiplica esse B, B multiplica esse A e esse por esse. Vamos lá então. Ó, A vezes A, eu conservo a base e somos expoentes. O expoente que está aqui é o expoente 1. Então vai ser A ao quadrado. Agora, ó, é mais, não é? Mais vezes mais, conserva o sinal de mais. A vezes B, não vai ser AB mais B vezes A, não é? BA mais B vezes B, conserva a base e não somos expoentes, B ao quadrado. Isso daqui eu posso falar que é 2AB, que concorda comigo que na multiplicação a soma dos... a ordem dos termos não altera o produto. Então vamos lá, que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E isso aqui, pessoal, isso aqui é a minha fórmula geral do quadrado da soma de dois termos. E o que é minha fórmula geral? É o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Repita isso toda vez que você for fazer. Que quando você for mais para frente, você vai ver que você está fazendo, sem reparar, você já está fazendo ele constante. O começo você fala, ó, primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Vamos fazer uns exemplos. Dois x mais 5 ao quadrado. O que eu falei que é a minha fórmula? É o primeiro ao quadrado. O que é meu primeiro? 2x ao quadrado. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque ao quadrado é no 2 e no x. Mais 2 vezes o primeiro. O que é meu primeiro? Meu primeiro é o 2x. Meu segundo é o 5. Vezes o primeiro, que é 2x. Vezes o segundo, que é 5, mais o segundo ao quadrado. 2x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, mais 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes 5, 20x. Mais 5 ao quadrado, 25. Então, só lembrar da minha fórmula. Vamos fazer outro exemplo. Vamos dar uma complicadinha um pouco. Nesse exemplo, eu usei um expoente aqui, não é? Esse é meu primeiro termo e esse é o meu segundo. O que é? É o primeiro ao quadrado, coloquei entre parênteses porque eu estou elevando tudo, mais 2 vezes o primeiro. O que é meu primeiro? 3y ao quadrado, vezes 3y ao quadrado, vezes o meu segundo, que é 7.
mais o segundo ao quadrado. Vamos lá. 3y ao quadrado ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho um expoente, né? Então eu vou multiplicar esse expoente, concorda? O 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado, 9. E y ao quadrado, vai ser 2 vezes 2, 4. Vai ser 9y à quarta. 2 vezes 3y ao quadrado, vai ser 6y ao quadrado. 6y ao quadrado vezes 7 vai dar 42y ao quadrado. Mais 7 ao quadrado, 49. Essa é a minha resposta final. Certinho? Isso aqui é praticando. Sempre que for fazer, repete. Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso é repetição. Sem repetição você não vai aprender. Agora vamos para o quadrado da diferença de dois termos. A diferença é a subtração, não é? Então, vamos aqui. Ó, eu estou levando uma coisa ao quadrado. O que é minha base? A menos B, correto? A menos B vezes, ele está se repetindo quantas vezes? Olha o meu expoente, 2 vezes, não é? A menos B. Agora, o que eu vou aplicar aqui? Eu vou aplicar a distributiva, correto? Isso vezes esse vezes esse. Vamos lá. Aqui, repara bem o jogo de sinal, porque a gente tem com o menos e o mais, né? A vezes A, conserva a base, soma os expoente. 1 mais 1, 2, vai dar A ao quadrado. Menos A vezes menos B, vai dar menos AB, concorda comigo? Que mais vezes menos, menos. E agora, menos B vezes A, vai ser menos BA. Agora, aqui que você tem que prestar atenção, senão erra. Menos B vezes menos B vai ser mais B ao quadrado. Mas por quê? Menos vezes menos, mais. E B vezes B, conserva a base e soma os expoentes. Correto? Isso daqui, eu posso dizer que é menos 2AB, não é? Que a ordem dos fatores não altera o produto, assim como ali. Então isso aqui vai ser igual a ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Isso aqui então, isso aqui é a minha fórmula geral da quadrado da diferença de dois termos. E assim como na soma, na diferença você faz a mesma coisa. É repetição, vai fazer a diferença? Repete. Primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Se não repetir, não vai aprender. Matemática é repetição, você tem que ir repetindo. Então vamos fazer uns exemplos e vamos repetir. (4A menos 8 ao quadrado). Vamos usar a fórmula. Ah, professor, eu não sei fazer com a fórmula, eu não dou conta de decorar. Faz assim, repete ele 2 vezes e aplica a distributiva. Mas tem uma grande chance de errar, se você não reparar no sinal. Se você não reparar no sinal, você vai errar. Na soma nem tanto, porque a soma não vai ter mudança de sinal. Mas na subtração, sim. Então vamos lá. O que é a minha fórmula? É o primeiro ao quadrado. Então é 4A ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que é 8, mais o segundo ao quadrado. 4A ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. A ao quadrado, menos 2 vezes 4A. 8A. 8A vezes 8, 64A. Mais
8 ao quadrado, 64. Correto? Eu só usei a fórmula geral. Então, se você decorar ela, se você aprender ela, é mais fácil do que você ficar fazendo a distributiva o tempo inteiro. Vamos fazer um outro exemplo. Meio de x mais 3y ao quadrado. Vamos utilizar a fórmula geral de novo. O que é a fórmula geral? O primeiro ao quadrado. O que é meu primeiro? Meio de x. Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O meu segundo é o quê? 3y ao quadrado. Mais o segundo ao quadrado. O que é meu segundo? 3y ao quadrado. 3y ao quadrado elevado ao quadrado. Fração, como é que eu faço? Aplica para os dois, não é? Meio de x ao quadrado. Meio ao quadrado vai ser 1/4. X ao quadrado. Mais esse 2 com esse 2, eu posso eliminar, não posso? Então vai ser x vezes 3y ao quadrado, 3xy ao quadrado, correto? Mais 3y ao quadrado. O que eu vou ter que fazer aqui novamente? Vou ter uma multiplicação de expoentes. Então, 3y ao quadrado vai ser 3 ao quadrado. 9, y ao quadrado, y à quarta. Então, pessoal, sempre que for fazer, abusa da repetição, sempre repita a fórmula, até você ver que você consegue fazer sem estar prestando atenção nela. E agora eu vou dar uma apagada e vou voltar com o cubo da soma, beleza? Então vamos lá, pessoal, voltando agora para o cubo da soma de dois termos. Agora eu vou estar levando, quando eu falo cubo, eu estou levando uma coisa ao quê? Ao expoente 3, não é? Vamos começar a fazer da mesma forma do quanto estava ao quadrado. O que é minha base aqui? A mais B, não é? Minha base é A mais B. E o expoente é quantas vezes ele se repete? Ele se repete quantas vezes? 3 vezes. A mais B vezes A mais B. Agora eu vou aplicar a propriedade da distributiva. Novamente. Vou fazer esse por esse. E assim por diante. A hora que eu achar o produto desse, eu multiplico por aquele. Então vamos lá. A vezes A ao quadrado. Mais A vezes B, AB. Mais B vezes A, BA. Mais B vezes B, B ao quadrado. Vezes A mais B. Ó, concorda comigo que isso aqui é a fórmula geral quase a fórmula geral do quadrado da soma de dois termos? Porque isso aqui vai ser 2AB, não é? Então, colocando aqui, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado vezes A mais B. Agora eu vou aplicar distributivo de novo. A ao quadrado vezes A, eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais 1, 3 vai dar A ao cubo. Mais A ao quadrado vezes B vai ser A ao quadrado B. Mais 2AB vezes A, olha só,
vai ser 2, o A eu conservo a base, somo os expoentes, aqui o expoente é 1, vezes B, mais 2AB vezes B, vai ser 2A, olha o B, eu conservo a base, somo os expoentes, B ao quadrado, mais B ao quadrado vezes A, vai ser B ao quadrado, A. B ao quadrado vezes B, conserva a base, somos expoentes, B ao cubo. Agora, concorda comigo que tem como eu somar esses dois, e tem como eu somar esses dois? Porque olha só, A ao quadrado B, A ao quadrado B, AB ao quadrado, B ao quadrado A. Então vamos lá. A ao cubo mais, aqui tem um 1, não é? Então vai ser 3A ao quadrado B, mais, aqui também tem 3A B ao quadrado, mais B ao cubo. Isso daqui, pessoal, isso aqui é a minha fórmula geral. É a minha fórmula geral. E a fórmula geral é o que? É o primeiro ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Ela é mais complicada um pouco, mas é só dar uma reparada nela. Olha só o A. O expoente dele está decaindo. Estava ao cubo, foi ao quadrado, ficou a 1 e foi a 0. Porque ele não apareceu, não é? E olha o B é ao contrário, não tinha um B, apareceu o B ao quadrado, B ao cubo. Então vamos fazer um exemplo dela. Dois x mais 4 ao cubo. Vamos utilizando a fórmula, perfeito? O que é a fórmula? É o primeiro ao cubo. O que é meu primeiro? 2x. 2x ao cubo. Mais 3 vezes o primeiro. O que é o primeiro? 2x ao quadrado, correto? Vezes o segundo. O que é meu segundo? 4. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Perfeito? 2x ao cubo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então vai ser 8x ao cubo, mais 3 vezes 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. 4x ao quadrado vezes 3 vai ser 12, não é? 12 vezes 4, 48x ao quadrado, porque não podemos esquecer do x ao quadrado. Mais 2 vezes 3 vezes 2x, 6x, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 6 vai ser 16 vezes 6? Noventa e 96x mais 4 ao cubo, 16 vezes 3? 48. Perfeito? Agora vamos para o cubo da diferença de dois termos. O cubo da diferença de dois termos nós vamos fazer da mesma forma. Como assim? Eu vou pegar a minha base e vou elevar ela e vou repetir ela. A menos B vezes A menos B vezes A menos B.
E o que eu vou fazer agora? Vou aplicar a distributiva. Esse vezes esse. Na diferença, o que a gente tem que tomar cuidado? Com o jogo de sinal, porque o jogo de sinal manda muito. Então vamos lá. Igual a vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Menos B vezes A, menos BA. Menos B vezes menos B vai ser mais B ao quadrado. Por que mais B ao quadrado, professor? Por causa do jogo de sinal. Vezes A menos B. Concorda comigo que essa daqui é a fórmula geral do diferença do quadrado de dois termos? Porque isso aqui é menos 2AB. Então vamos passar para baixo. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado vezes A menos B. Agora o que eu faço? Eu aplico a distributiva novamente. Aplicando a distributiva, o que vai dar? A ao quadrado vezes A, conserva a base e somou os expoentes. O expoente aqui é 1, vai ser A ao cubo. Agora, A ao quadrado menos B vai ser menos A ao quadrado B, correto? Menos 2AB vezes A vai ser menos 2A ao quadrado B. Eu mantive o A e somei os expoentes, aqui o expoente é 1. Menos 2AB vezes menos B, olha só, menos vezes menos, mais 2A e o B, vou manter e somar os expoentes, 1 mais 1, 2, então vai dar 2AB ao quadrado. Agora, passo para o próximo, B ao quadrado. B ao quadrado vezes A. B ao quadrado A, correto? B ao quadrado menos B vai ser menos B ao cubo. Agora, da mesma forma que aconteceu aqui, aqui eu posso somar, não posso? Esse. E eu também posso somar esse, não posso? Que vai dar A ao cubo menos. Por que menos? Está menos para os dois, eu mantive ele. E aqui tem o 1. 1A ao quadrado B menos 1 ao quadrado B menos 2A ao quadrado B. 3A ao quadrado B. Mais 3AB ao quadrado menos B ao cubo. Isso aqui, pessoal, é a minha fórmula geral. Meio complicado do cubo, mas tenta decorar, não decorar também, aprender. Olha só, o A da mesma forma, o A está decaindo, ele estava ao cubo, foi ao quadrado, foi a 1 e sumiu, ficou 0. E o B também, ó, não tinha o B, apareceu, foi ao quadrado, depois foi ao cubo. Vamos fazer um exemplo. A menos 5 ao cubo. Como é que é a fórmula do cubo? É o primeiro ao cubo menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado menos o segundo ao cubo. Então vamos lá. Sempre repetindo. Tenta repetir na cabeça toda vez. É o primeiro ao cubo. O que é meu primeiro? É o A. A ao cubo, menos 3 vezes o meu primeiro ao quadrado, vezes o segundo, mais 3 vezes o meu primeiro, que é A, vezes o segundo ao quadrado, 5 ao quadrado, menos o segundo ao cubo. A ao cubo, eu mantenho, não mantenho? Menos 3 vezes 5,
15, não é? 15 ao quadrado. Mais 3 vezes 5 ao quadrado é 25. 25 vezes 3, 75. Menos 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Cheguei na minha resposta final. Então, pessoal, é só isso. E quando tiver um expoente, você usa desse mesmo fator que eu usei naquela outra. Você multiplica os expoentes. Quando aparecer um aqui elevado ao quadrado, por exemplo, ou ao cubo. Não tem segredo. E é repetição. A prática sempre. Vai repetindo. A gente está passando os exercícios, vai fazendo. Certinho? E na próxima aula, eu vou explicar a fatoração. Então, tem que saber muito bem isso aqui para aprender a fatoração. Certinho? Muito obrigado, galera. E até mais.